O termo de construção social começou a ser utilizado no campo da ciência, tecnologia e sociedade no final da década de 70. Várias correntes filosóficas influenciaram o pensamento do construtivismo social, ao considerar a fenomenologia do relativismo como forma específica, assim como o construtivismo valorizou a intencionalidade das ações do indivíduo. Nos estudos fenomenológicos e no construtivismo se aprimorou a necessidade de valorizar o pensamento dos atores. No campo CTS foram comuns as reflexões acerca da consolidação de certos desenvolvimentos que ocasionaram a morte social, o debate de 1999 entre David Bloor e Latour sobre o programa Forte e suas críticas ao construtivismo social a partir do surgimento das guerras científicas. E a crítica também de outros momentos fundamentais da história que levaram a um repensar do conhecimento como construção social. Entre as contribuições mais destacadas do campo CTS estão elas: a defesa de Harry Collins, em 2006, de uma sociologia da ciência fraca, o caso Sokal e as guerras científicas, as opiniões de Langdon Winner, em 1996, sobre a construção social e política da tecnologia e os debates sobre teoria ator-rede. O objetivo principal desses aportes foi sempre demonstrar que a ciência e a tecnologia devem ser investigadas a partir da perspectiva social, sublinhando o fato de que o construtivismo social é um fator-chave na teoria social explicativa e que o construcionismo social não é uma filosofia ou uma ideia filosófica, mas um conceito central na teoria e no raciocínio sociológico. Nessa direção, o construtivismo social proporciona 3 elementos importantes: ciência e tecnologia são de importância social, metáfora da construção sugere atividade, e ciência e tecnologia não proporcionam um caminho direto da natureza para as ideias sobre natureza, pois os produtos da ciência e tecnologia não são naturais. Na construção social da realidade, embora a maioria das formas de construtivismo que se descrevam a continuação se oponha às formas do realismo, isso não significa que o realismo normalmente equivale à intuição de que as verdades dependem mais do mundo natural do que das pessoas que as articulam. De acordo com Berger e Luckmann, na medida em que todo o conhecimento humano é desenvolvido, transmitido e mantido em situações sociais, a sociologia do conhecimento deve procurar compreender os processos pelos quais isso é feito, de tal forma que a realidade conquistada pelo homem na rua se congele. Nessa medida, a sociologia do conhecimento deve preocupar-se por tudo o que passa pelo conhecimento em uma sociedade. O que interessa a Bergman e Luckmann é a realidade social, as instituições e estruturas que existem devido às ações e atitudes das pessoas. Nesse sentido, o conhecimento da sociedade é uma realização no duplo sentido da palavra, no sentido de aprender a realidade social objetivada e no sentido de produzir continuamente essa realidade. Essa análise aponta diretamente à metafísica do mundo social. Assim, por exemplo, se quiséssemos construir uma X ideia no mundo social, nós necessitaríamos um conhecimento X que fomente comportamentos que aumentam ou reduzam a tendência de outras pessoas de agir como se X existisse ou não, um conhecimento razoavelmente comum de X e uma transmissão de conhecimento de X. Dadas essas condições, X não pode ser desejada e assim existe. As descobertas são importantes para o tecido social da ciência, porque os pesquisadores são reconhecidos pelo que descobrem. Isso motiva disputas de prioridade, que às vezes são ferozes. No entanto, muitas vezes é difícil precisar o momento de sua descoberta, como no caso de Joseph Priestley e a obtenção do oxigênio puro. As descobertas não são, então, só eventos em si, senão que ditos eventos são reconhecidos retrospectivamente como origem. A corrida pelo reconhecimento científico será sempre feroz e mortal. Para a CTS, conhecimento, método, epistemologias, limites disciplinares e estilos de trabalho
são todas características-chave das paisagens sociais dos cientistas e engenheiros. Um cientista ou engenheiro que não leva em conta um fato que é dado como certo em seus estudos pode enfrentar problemas. A realidade social do conhecimento e das práticas em torno do conhecimento é uma condição prévia para o progresso. Se nada for razoavelmente sólido, não há nada para construir. Na construção de coisas e de fenômenos, não só se constroem representações e realidades sociais. Por exemplo, muitas das coisas que os cientistas e engenheiros estudam e trabalham não são naturais, pois uma vez os objetos estão no laboratório, se manipulam e observam esperando a interação com outros elementos. Em situações desejáveis, os científicos criam fenômenos novos, objetos de estudos inovadores e distintas particularidades. O resultado dessas manipulações é claramente um conhecimento sobre as coisas não naturais, o que chama Gaston Bachelard como feminotecnia. O construtivismo social é compatível com nações sociologicamente sofisticadas da realidade, objetividade e verdade. A construção científica e tecnológica de entornos materiais e sociais pode ter impactos substanciais, bem seja intencional ou não intencional. A contaminação direta por combustíveis fósseis, por exemplo, gera grande impacto ambiental no mundo. Contudo, hoje é a alternativa mais viável no mercado de transporte. A construção de teorias parte do argumento empirista clássico. Nessa construção, científicos e engenheiros constroem relatos, modelos e teorias sobre a base de dados e métodos para transformar dados em representações. A ciência imersa no positivismo lógico constrói representações sobre dados todo o tempo. Para qualquer boa teoria científica, sempre se pode criar outras igualmente certas baseadas em trabalhos de contabilidade de dados. As representações da natureza estão ligadas à natureza, mas não necessariamente se correspondem com ela em um sentido estrito. As controvérsias mostram o valor das contas da contingência de baixo para cima. Ditas controvérsias científicas e técnicas, por definição, mostram representações alternativas, tentativas alternativas de construir teorias e afins. A construção heterogênea é a formação simultânea do mundo material e social para torná-los adequados um ao outro, um processo de co-construção, de acordo com Taylor, 1995. Os construtores de tecnologia fazem engenharia heterogênea. Eles têm que construir simultaneamente artefatos e construir ambientes nos quais esses artefatos possam funcionar. E, tipicamente, nenhuma dessas atividades pode ser feita por conta própria. Os tecnólogos precisam combinar matérias-primas, habilidades, conhecimento e capital. E, para isso, precisam inscrever qualquer número de atores, nem todos os quais podem ser imediatamente compatíveis. A teoria de ator-rede mostra como cientistas e engenheiros, por exemplo, estão separados somente por limites disciplinares. Ambos constroem ordem porque as redes estáveis criam um mundo ordenado. Essas redes são heterogêneas, no sentido que combinam partes isoladas do mundo, material e social, mas juntas criam o êxito da chamada tecnociência. A construção de classes tem sido uma questão de longa data. O debate costuma plantear em termos universais, onde por uma parte dos nominalistas pensam que as classes são imposições humanas, e os realistas consideram que são características reais do mundo. Para os nominalistas, os objetos individuais são as únicas coisas reais, enquanto os nominalistas preferem ver-lhes como fenômenos mentais e linguísticos. O nominalismo é uma forma de retirar a metáfora da construção. Se os tipos não são características do mundo, então eles são construídos. Na medida em que eles são construídos por grupos de pessoas, eles são construídos socialmente. Como a ciência é a instituição mais influente que classifica as coisas, a ciência é central para a construção social da realidade. Na construção da natureza, há um pequeno passo do nominalismo, a forma mais forte da metáfora da construção social. As representações formam diretamente aos objetos. Assim que quando os cientistas e engenheiros estão de acordo com essa forma de construtivismo, literalmente fazem que a afirmação seja verdadeira. A mente é uma versão social da mente anterior à natureza, pois a forma em que classifica e descreve o mundo se envolve literalmente certo. Esse razoamento tem similitude com os planejamentos filosóficos de Kant, onde os humanos impõem algumas estruturas ao mundo. Esse aporte é conhecido como construtivismo neo-kantiano
ou a denominada filosofia espontânea dos críticos. O construtivismo neokantiano ganha sua plausibilidade a partir de dois fatos. Primeiro é o fato de que a natureza das coisas não está diretamente disponível sem representações, e dizer que não há acesso independente ao modo como o mundo está. Por exemplo, quando cientistas ou outras pessoas concordam sobre algo, eles o fazem apenas em resposta a experiências sensoriais, informações mais mediatizadas e argumentos. Em segundo lugar, em estudos detalhados da ciência e tecnologia, sugerem que há uma grande quantidade de contingência em nosso conhecimento antes que ele estabilize. O desacordo é a regra, não a exceção. No entanto, objetos naturais e tecnológicos são relativamente bem comportados quando cientistas e engenheiros chegam a algum acordo sobre eles. A crítica do construtivismo neokantiano aparece quando Wolgar argumenta que a contingência mina suposições realistas. Em termos de Wolgar, a existência e o caráter de um objeto descoberto é um animal diferente, de acordo com a circunscrição de diferentes redes sociais. É fundamental que essa variação prejudique a presunção padrão sobre a existência do objeto antes de sua descoberta. O construtivismo neokantiano, portanto, transgrede algumas suposições fundamentais sobre causa e efeito. Por essa razão, autores como Latour argumentam que o construtivismo social é implausível por mais de um segundo. O campo CTS é parcialmente responsável por esta explosão de conversa sobre construção social. Como o conhecimento científico é geralmente visto como simplesmente reflexo do mundo natural, e os cientistas devem, portanto, ser relativamente passivos na criação desse conhecimento, a alegação de que as realidades científicas são construídas socialmente é radical. No campo CTS, os aportes construtivistas têm sido influentes em áreas como psicologia, geografia, estudo ambiental, educação, administração, estudo cultural e até mesmo a contabilidade. A diversidade de reivindicações sobre a construção social da realidade significa que o construtivismo no CTS não pode ser um quadro teórico puro. Em vez disso, nos lembra que a ciência e a tecnologia são sociais, que são ativas e que não tomam a natureza como ela vem. Algumas das formas do construtivismo acima são controversas em princípio, mas, dada a sua diversidade, também é claro que mesmo o mais ferrenho dos realistas não pode descartar as reivindicações construtivistas fora do controle. O construtivismo é um estudo como cientistas e tecnólogos constroem conhecimentos e coisas socialmente situadas. Tais estudos podem até mesmo mostrar como os cientistas constroem boas representações do mundo material, em um sentido perfeitamente comum. A ciência ganha poder, entre outras coisas, de sua capacidade de manipular a natureza e medir as reações da natureza, e sua capacidade de traduzir essas mediações através do tempo e do espaço para outros laboratórios e outros contextos. O CTS construtivista pode até apoiar uma versão do realismo, então, embora não haja um conhecimento não mediado da realidade, nem a ideia de que existe um único conjunto completo de verdade.